Olá pessoal, meu nome é Laís Trevisan, eu sou ginecologista e obstetra e trabalho no Hospital da Unimed Vale do Caí. Eu vim falar um pouquinho sobre o nascimento humanizado, no caso sobre parto, sobre cesárea, sobre o que é esse tão falado parto humanizado, né, ou nascimento humanizado. Então, o nascimento humanizado nada mais é do que respeitar a vontade da gestante, na verdade, dar o conhecimento para ela sobre ajudar no conhecimento sobre o seu parto, tanto parto como cesariana. Eu li uma frase que eu achei bem interessante. Para mim não é isso que faz sentido. Então, o que é o nascimento humanizado? Humanizar é dar direito ao conhecimento. Então, essa é a frase que diz sentido para mim. Esclarecer dúvidas, a pessoa que não é da área, que não é médica, que não é obstetra, não vai saber, quando começa um pré-natal, tudo que ela precisa para um parto. É muita novidade, é uma gestação com seus sintomas, é todo um mundo, é um mundo novo, que nem eu digo sempre nas consultas. Então, o que é o nosso papel, então? É dar o conhecimento a ela, tanto através de informações em consultório médico, quanto informações para ela detalhar onde ela pode procurar esse conhecimento, tanto em sites de internet, como em filmes, livros que ela precisa ler para ela trazer as dúvidas e a gente então chegar a uma conclusão do que vai ser o melhor para ela, qual nascimento vai ser melhor para ela e para o seu bebê. Então, geralmente a gente vem aquela dúvida assim, né, parto, cesárea, né? E vem aquela dúvida, quem pode ter parto normal, na verdade? Até que prova o contrário, todo mundo pode. Claro que o pré-natal, ele começa lá com 6, 7 semanas, vai até as 40, 41 semanas, e tudo pode acontecer nesse tempo. Então, podem haver complicações, tem gestações de risco. Então, cada caso é um caso, como tudo na vida, né? Então, cada mulher é diferente da outra. E cada uma tem as suas particularidades. Então, todo mundo pode ter o parto normal. Vai depender de várias coisas, né? E a primeira delas é a mulher querer, a mulher ter conhecimento sobre isso, ela ir atrás, porque ela é a protagonista do parto dela. Então, ela tem que saber o que ela tá buscando, o que ela vai sentir. Claro, sempre tirando dúvidas no pré-natal e sendo bem informada. A gente sabe, então, que uma gestação, ela pode transcorrer até 41 semanas, uma gestação de baixo risco, então ela pode ir até 41 semanas. Alguns bebês, a maioria nasce assim, se tá tudo bem, depois das 39 semanas. Alguns ainda depois das 40 semanas, uma boa quantidade, né? Uma boa parcela nasce ainda depois das 40 semanas. O que já começa a gerar um pouco mais de ansiedade, desconforto do terceiro trimestre, cansaço. Esse é o primeiro passo, é saber esperar, confiar no obstetra que está acompanhando, né? E sempre estar atento aos sintomas. Alguns preparos são interessantes de ser feitos, tipo... Então, além de toda a informação necessária, fisioterapia pélvica é bem interessante para quem quer parto normal. No dia, saber exatamente o que é um trabalho de parto, ser orientada de quando tem que ir no hospital. E ao mesmo tempo, querer, né? E tentar. Tentando só no trabalho de parto ativo, a gente vai ter certeza de que se a gente vai conseguir ou não ter um parto. E também a gente sempre tem que saber que a gente vai para um parto engajada, com conhecimento, querendo muito, mas ao mesmo tempo sempre sabendo que a gente tem que saber lidar com as frustrações, porque a gente vai tentar, mas não necessariamente vai conseguir. Então isso também tem que estar na cabeça de todas, que pode ser que dê certo, pode, grande chance, mas pode ser que evolua e não consiga nascer de parto e ainda vir, então, uma cesariana indicada pelo obstetra e necessária, muitas vezes necessária a cesariana, né? Temos contraindicações também a parto normal, nem todas conseguem, né? Primeiro que tem algumas particularidades, nem todas conseguem ir até 41 semanas, algumas por hipertensão, pressão alta, diabetes, precisam então ser antecipadas, então a gente pode para duas opções, ou indução do parto,
ou cesariana, né, de acordo com a situação da pessoa na hora, que nem eu disse, cada pessoa é uma pessoa diferente, né, com as suas particularidades. Existem contraindicações ao parto também, que são as indicações absolutas, que são desproporção cefalopélvica, que a gente vê só na hora do trabalho de parto, situação transversa do feto, placenta oclusiva total, que é, então, obstruindo todo o canal do parto, prolapso de cordão umbilical, cicatriz corporal uterina, que é uma cicatriz prévia no útero diferente, né? Ela é longitudinal pelo risco de ruptura uterina, herpes ativo na gestação, também pela passagem do canal no bebê. São poucas as absolutas, né? Depois a gente tem as contraindicações relativas, que são bebês em apresentações pélvicas, então bebês sentados, bebês, pacientes com 2 cesáreas anteriores já, né, com 2 cesáreas prévias, que a gente fala. Macrosomia fetal, que é um bebê com mais de 4,5 kg, né, estimado na ecografia. Mas são indicações relativas que isso depende da experiência do profissional que vai te atender, então do obstetra, e do desejo materno. Assim como tudo na medicina, é conversado médico-paciente, e aí, então, se chega numa decisão, né? Então, existem essas contraindicações relativas. Como que a gente escolhe, então, entre parto e cesárea, né? Se a gente tem tudo para ter um parto normal, a princípio, né, só espera, não tem nenhuma contraindicação, tudo certo, ainda tem o desejo materno. Então, o nascimento humanizado é isso. Então, a paciente tem todo o conhecimento de o que é um parto normal, dos benefícios, né, do que pode acontecer. Então, ela sabe tudo sobre, né, o que é bom, o que não é, esperar o dia do bebê querer se manifestar. Mas ela, por desejo próprio, por talvez não achar que não vai tolerar, então vai se sentir mais confortável. Ainda fazer uma cirurgia cesariana, ótimo, também é uma indicação de parto. O importante é ela ter conhecimento de tudo. Então, ser agendado uma cesariana, desde que seja, então, com 39 semanas ou mais, se ela for, então, de baixo risco, sempre deixando bem claro que cada caso é um caso e que intercorrências na gestação acontecem e pode ter necessário ser antecipado. Falando um pouquinho, assim, então, sobre parto e cesárea, o parto, então, a gente começa a conversar, então, sobre as fases dele. Então, as fases do trabalho de parto, a gente começa, então, com os pródromos, que a gente fala bastante. São gestantes que começam já com algumas contrações, com 34, 35 semanas, contrações curtas. Então, o que é uma contração? É uma junção nas fibras musculares do útero, como se todas elas estivessem se contraindo ao mesmo tempo. Então, a paciente sente um leve desconforto, né? Ela é curta, ela não tem ritmo, ou seja, ela não vem a cada 10, a cada 15 minutos, ela vem esporadicamente durante o dia. São indolores, né? Às vezes até 5 vezes ao dia. É que nem eu sempre digo, ela pode estar conversando com alguém, sentir aquela contração e aquilo vai passar e ela nem não perceber tanto. Depois a gente entra então para a fase latente do trabalho de parto, que são contrações já com o ritmo, espaçadas, né? Então, a cada, 1 hora, 2 horas, a cada 30 minutos. Mas são contrações já com dor, assim, tipo uma cólica de menstruação, que vem das costas para baixo ventre. Já começam a dar uma leve incomodada, assim, né? Isso a gente já se encontra na fase latente do trabalho de parto. Não necessariamente vai nascer nas próximas 24 a 48 horas, às vezes pode durar uma semana, mas a paciente já começa a ficar desconfortável. A fase ativa do trabalho de parto, então, que é quando a gente orienta, então, já se encaminhando para o hospital, já são contrações, então, mais longas, de 40 segundos a 1 minuto, e geralmente 3 a 4 contrações em 10 minutos. Então, cada intervalo entre elas, às vezes, 3 minutos. Então, são contrações mais curtas, o espaçamento entre elas é mais curto. Isso, associado a uma dilatação de 4 centímetros ou mais, a gente considera trabalho de parto ativo, então, que é quando a gente, então, indica internação, né? E aí, dali por diante, a gente vai vendo, então, caso a caso. Em geral, a dilatação acontece 1 centímetro a cada hora. Pode já a paciente chegar com a bolsa rompida, como pode ser rompida no hospital espontaneamente, ou às vezes a critério do médico ser rompida
no hospital, também sempre conversado com a paciente, explicado o porquê desse manejo, né? Depois, falando então em cesariana, que pode ser depois de um trabalho de parto que não evoluiu, que não deu certo e virou uma cesariana, como uma cesariana eletiva por desejo materno ou uma cesariana por não querer induzir, por uma necessidade de nascimento do bebê por algum problema e a paciente não está preparada para uma indução de um trabalho de parto também. Então, a cesariana, ela é feita sob anestesia, né? A gente chama sob raquianestesia, a maioria delas, que é uma anestesia, então, na coluna, é um bloqueio, em que a pessoa não sente dor, mas sente o toque. Então, às vezes a gente diz, tu tá sentindo mexer, mas não tá sentindo dor. Então, essa é uma anestesia, uma raquianestesia, eu digo, é um pouco estranha, né, assim, aquela sensação, mas não se sente nada e é muito benéfica pro bebê, por não atingir o bebê, nem nada, e a mãe consegue ficar acordada o tempo inteiro, interagindo, conversando com o acompanhante do lado, né? Depois tanto de cesariana como parto normal, a puérpera já então é encaminhada para a sala de recuperação. No parto normal, às vezes fica um pouquinho menos tempo, porque não tem anestesia. Na cesariana, então, fica às vezes umas 4 horas, até mexer bem as pernas, até tá bem confortável. E esse tempo na sala de recuperação é para observar sinais de sangramento, sinais vitais, né? Para auxiliar na amamentação já imediato. O pai, né, ou o acompanhante fica junto o tempo inteiro. E depois, então, que tá tudo estável, se encaminha, então, para o quarto hospitalar, né? Terminando, então, a nossa conversa, a gente termina, assim, com essa frase. Então, o que é um nascimento humanizado? É o respeito à vontade, né? O respeito à vontade e às limitações de cada gestante. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.